Se você quer saber tudo sobre o ProUni de 2023.2, esse é o vídeo certo. Nesse vídeo mostrei para você todos os detalhes a respeito do ProUni de 2023.2. Primeiramente, o que é o ProUni? O ProUni é o Programa Universidade para Todos. É um programa feito pelo governo federal através do Ministério da Educação e o INEP, que oferece bolsas de estudo em universidades privadas de ensino superior. Para concorrer ao ProUni, você deve ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, e assim você poderá utilizar a sua nota, desde que você não tenha sido treineiro e você também atenda os demais requisitos que serão mencionados nesse vídeo. Então, um ponto importante que você deve ter em mente é que o ProUni é um programa para universidades privadas, ao contrário do SISU, que é para universidades públicas. O ProUni oferece bolsas de estudos em universidades privadas, universidades particulares de ensino superior. As inscrições do ProUni são totalmente gratuitas. Muitas pessoas se confundem porque para você fazer o Enem, você tem que pagar uma taxa para você se inscrever. No ProUni não tem isso. As inscrições do ProUni são totalmente gratuitas, então você pode se inscrever que não tem problema algum. Além disso, o ProUni acontece 2 vezes por ano. Nós temos um acontecimento, no caso uma edição, que é no início do ano, que foi o ProUni de 2023.1, no caso deste ano de 2023, e nós temos uma segunda edição que acontece no meio do ano. No caso agora, em 2023, o ProUni de 2023.2, que terá as inscrições agora no mês de junho. Aquilo que muitas pessoas querem saber, quais são os critérios para você poder participar do ProUni? Os critérios são totalmente simples. Primeiramente, você não pode ser formado no ensino superior, uma vez que o ProUni é um programa exclusivo para a primeira graduação. Então, se você é formado no ensino superior, você não tem direito a concorrer ao ProUni, certo? Então, você não pode possuir diploma de ensino superior. O segundo ponto é que você deve ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, ou o Enem de 2021 ou o Enem de 2022. Pode ter feito as duas, mas tem que ter feito pelo menos uma, na condição de não treineiro, isto é, pelo menos do terceiro ano do ensino médio em diante, então não treineiro. Não pode ter zerado a redação em uma dessas edições, e além disso tem que ter uma média aritmética superior a 450 pontos. Esses são os requisitos para você concorrer ao ProUni. Além deles, você também tem que ter uma renda per capita de até 3 salários mínimos, ou seja, somar todas as rendas da sua casa, dividir pelo número de pessoas, isto é renda per capita. Este valor deve ser inferior a 3 salários mínimos, que no momento é de R$ 3.960. Então, se você somar todas as rendas da sua casa, dividir pelo número de pessoas, isso tem que ser inferior a R$ 3.960 para você poder concorrer ao ProUni. O ProUni ele não tem mais o critério de escolaridade para a questão de concorrer. Antigamente, se você era de escola privada sem bolsa, você não poderia concorrer ao ProUni, nem se você atendesse os demais requisitos. Atualmente, vocês podem concorrer, mas como a gente vai mencionar na sequência, a gente tem um critério de prioridades. Mas mesmo que você é de escola privada sem bolsa, você pode concorrer ao ProUni. Um ponto muito importante que muitas pessoas perguntam é o seguinte: se você fez o Enem de 2021 e se você fez o Enem de 2022 e nas duas edições você atende os requisitos, o sistema ele vai escolher automaticamente a sua melhor nota. Então, se a sua melhor nota é de 2021, o sistema vai escolher de 2021. Se a sua maior nota é de 2022, o sistema vai escolher a de 2022. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Quanto à questão da escolaridade que eu mencionei, essa questão foi alterada lá em 2022.2, com a MP 1075, que estabeleceu algumas novas regras no ProUni. Dentre essas novas regras, eles permitem que estudantes que não fizeram o ensino médio como bolsista integral na rede privada participem do ProUni, o que antigamente não era permitido. Eles adicionaram esses estudantes justamente para não sobrar mais vagas, porque alguns cursos e algumas instituições sempre sobravam vagas. E depois, com o SMP, o objetivo é que acabasse com isso. Por isso que foi permitido que alguns estudantes da escola privada, mesmo não sendo bolsista integral, participem. Só que para eles poderem concorrer, eles precisam atender os requisitos que eu mencionei anteriormente. Mas o que seriam essas prioridades? As prioridades são basicamente uma ordem de classificação. Então o ProUni ele segue uma ordem de classificação, não é simplesmente pegar, classificar todo mundo em ordem decrescente de nota. Não, nós temos uma ordem de classificação, ou seja, nós vamos ter o grupo 1. Dentro do grupo 1 serão todos classificados por nota. Daí abaixo deles fica um grupo 2. Daí são todos classificados por nota. Eu vou mencionar para você agora quais são os grupos, mas é isso que você tem que entender. Nós temos a primeira prioridade, que é o grupo 1. A prioridade 1 são todos classificados por nota. Daí nós vamos ter a prioridade 2, todos classificados por nota. Então o que pode acontecer? Pode ter pessoas da prioridade 2 que vão ter notas maiores
do que pessoas da prioridade 1, só que eles estarão abaixo da concorrência justamente porque eles têm menos prioridade de concorrer. Então isso é uma coisa que você precisa ter muita atenção, que a prioridade 1 são todos classificados por nota e depois vem as demais prioridades. Então por isso você vai encontrar pessoas aí que eram da escola privada, tem nota de 780 e vão ficar abaixo de pessoas da escola pública que tem nota de 770, por exemplo, 760. Isso é totalmente normal por conta da prioridade. Daí qual que é essa nossa prioridade então? A nossa prioridade é o seguinte, vamos para a sequência. O primeiro grupo são os professores da rede pública que vão cursar licenciatura ou pedagogia. Então essa prioridade ela é exclusiva para professores da rede pública que vão cursar um curso de licenciatura ou pedagogia. Então esses professores, se eles vão concorrer para esses cursos, eles têm prioridade. Para os demais, eles não têm prioridade. Então é apenas para esses dois tipos de curso. Depois a gente vem as prioridades gerais, por isso a gente vai chamar elas de grupo 1, grupo 2 em sequência. A primeira prioridade geral são os alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública. Então se você fez o ensino médio completo todos os anos na rede pública, você faz parte da prioridade 1, se você fez em escola pública. Então esses são aqueles que têm mais prioridade. Então vão ser todos eles classificados por nota e depois serão os demais classificados por nota. A segunda prioridade geral são os alunos que fizeram o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa integral. Então aqui você fez um tempo em escola pública e um tempo em escola privada com bolsa integral. Destacando o seguinte, esse tempo em escola pública tem que ser comprovado por meio do histórico e esse tempo de escola privada com bolsa integral tem que ser comprovado com um documento assinado pela escola que você tinha bolsa integral. Então você precisa comprovar isso. Não adianta você fazer de qualquer forma lá achar que não precisa comprovar. Se você vai concorrer à bolsa integral, no caso você vai concorrer como se você fez o ensino médio com bolsa integral, você precisa comprovar isso. Não adianta simplesmente colocar lá achando que não vai precisar comprovar. Você precisa comprovar. O terceiro grupo é o aluno que fez o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada sem bolsa integral. Então aqui você fez uma parte em escola pública e uma parte em escola privada sem bolsa integral. Então aqui você não precisa comprovar nada de bolsa integral, somente a parte de escola pública. Isso você vai precisar comprovar. A parte da escola privada não precisa, até porque não foi bolsista integral. A quarta prioridade é o aluno que fez o ensino médio completo na rede privada com bolsa integral. Então todos os anos do ensino médio você fez a escola privada e todos os anos você teve bolsa integral. Daí você está na quarta prioridade. E a quinta, mas não menos importante prioridade, é o aluno que fez o ensino médio completo na rede privada sem nenhuma bolsa integral no caso. Pode ser bolsa parcial, mas aqui você não tinha bolsa integral. Essa é a nossa última prioridade, aqueles que vão ficar em último na classificação. Um ponto muito importante que muitas pessoas se confundem e tem muita desinformação na internet. As prioridades, elas são válidas nas duas chamadas e também na lista de espera. Vocês com certeza vão encontrar pessoas que vão falar que a ordem de prioridade, ela só vale nas duas chamadas. Eu já vi muitas pessoas falarem isso, mas não, elas valem nas duas chamadas e na lista de espera. Quem fala ao contrário não leu a portaria normativa. Elas valem tanto nas duas chamadas quanto na lista de espera. Então, muito cuidado quanto a isso. E aquilo que a gente mencionou, a gente vai ter todos os grupos classificados. Grupo 1 classificados por nota, grupo 2 classificados por nota. Daí, para, por exemplo, o grupo 2 ter uma vaga, o que tem que acontecer? Nós não podemos mais ter candidatos do grupo 1, ou seja, tem que passar por todo mundo do grupo 1, daí vai para os candidatos do grupo 2. Então, a posição que você vê lá na hora da inscrição, você vai fazer sua inscrição. A posição que você vê já é a posição certa, já é a posição que vai ter a sua classificação com as prioridades. Isso é outra coisa que muitas pessoas se confundem. Acham que lá não tem a prioridade ainda, mas na inscrição tem a prioridade sim. Então, basicamente, essa é a nossa parte das prioridades. A respeito das bolsas do ProUni, como eu mencionei, o ProUni ele tem dois tipos de bolsa. Nós temos a bolsa integral, que é a bolsa de 100%, e nós temos a bolsa parcial, que é a bolsa de 50%. Para você concorrer à bolsa integral, você tem que ter uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Tá? No caso da bolsa integral, é uma bolsa de 100%, então você não paga nada de mensalidade e você não paga nada de matrícula, tá? Gastos com questões de materiais, transporte, isso fica a cargo do estudante, mas a questão de mensalidade e matrícula, quando você tem a bolsa integral, você não paga nada. E mais uma vez, para você concorrer à bolsa integral, você tem que ter uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Hoje o salário mínimo ele está em R$ 1.320, então a sua renda tem que ser inferior a 1.980, mas mais uma vez, é a renda bruta
per capita. Muitas pessoas perguntam, passou R$10, passou R$15, passou R$20. Não pode passar nada. O limite é 1.980 per capita. A bolsa de 50% também é chamada de bolsa parcial. Na bolsa parcial, o estudante ele paga metade da mensalidade. Então, se a mensalidade custa R$1.000, o estudante vai pagar R$500. Ou ele pode fazer outra coisa com esses R$500. Mas o ProUni vai pagar metade da mensalidade. Então, se é R$1.000, o estudante paga 500. Se é 1.500, o estudante paga metade disso, que é 750. Todos que têm direito a concorrer ao ProUni podem concorrer à bolsa parcial. Então, se você atende os requisitos gerais do ProUni, você pode concorrer à bolsa parcial. Mesmo se você tem direito à bolsa integral. Se você tem direito à bolsa integral, mas quer concorrer à bolsa parcial, você pode concorrer sim. Inclusive, muitas pessoas fazem isso porque, de um modo geral, as bolsas parciais, elas são menos concorridas, principalmente para o curso de medicina. Então, isso aqui é algo assim que você pode levar em consideração. Uma vez que a bolsa parcial, o estudante precisa pagar metade, ela acaba sendo muitas vezes menos concorrida. A respeito das opções no ProUni. No ProUni você pode escolher até 2 opções de curso, no caso a sua primeira e a sua segunda opção. Então você tem direito a escolher até 2 opções de curso. Daí nisso você pode variar curso, instituição, turno, o que for. Você pode variar tudo. Obviamente você não pode, por exemplo, se concorrer do mesmo curso, instituição e turno, um ampla e outro cota. Isso não pode. Você precisa pelo menos mudar o turno, mudar a instituição, alguma coisa para você poder concorrer. Mas você pode escolher até 2 opções na sua inscrição. Se você quiser, você pode, por exemplo, selecionar uma opção no primeiro dia e depois você pode ir trocando. Você pode mudar quantas vezes você quiser ao longo dos dias de inscrição. Não é porque você escolheu uma no primeiro dia que você precisa deixar isso até o final. Obviamente também porque ao longo do dia nós teremos classificações parciais. Nós não temos mais notas de corte parcial justamente por conta das prioridades, certo? Como nós temos a prioridade, vai ter pessoas do grupo 2 com nota maior de quem é do grupo 1, mas estarão numa classificação inferior. Por conta disso, você não vai ver mais notas de corte parciais e nem nota de corte final do ProUni. Então nós teremos apenas classificação parcial, ou seja, vai mostrar a tua posição. Por exemplo, 25 de 30 vagas, 70 de 40 vagas. A tua posição que você está na classificação vai mostrar e será atualizada ao longo dos dias de inscrição. E essa posição, como eu já mencionei nesse vídeo, essa posição ela já considera a tua prioridade. Então você já está classificado de acordo com a prioridade. Por isso é muito importante lá na hora que você vai se inscrever, selecionar bem a questão da prioridade, porque se você selecionar errado, o que vai acontecer? Você pode ser prejudicado na hora de concorrer. Então muita atenção na hora de você se inscrever, porque se você seleciona errado, a sua classificação ela vai ser prejudicada. Então muita atenção quanto a isso. E todos os dias nós teremos atualização da classificação. Então do dia 27 para o dia 28 teremos a primeira, do dia 28 para o dia 29 teremos a segunda e do dia 29 ao dia 30 nós teremos a terceira. Então serão 3 classificações parciais que você vai ver ao longo dos dias de inscrição. E um ponto muito importante, aquelas que você deixar lá no último dia serão as que vão ficar. Então não adianta você pensar, eu coloquei uma lá no primeiro dia, essa que vai ficar. Não, as que você deixar lá no último dia, no último momento de inscrição, serão as suas 2 opções. Então isso aqui é algo que você precisa ter muito em mente. Outro ponto muito importante é a questão das prioridades das suas opções. A sua primeira opção é a sua prioridade. Então, por exemplo, se você tem nota para passar nas 2, você fica obrigatoriamente com a primeira, tá? Você não pode escolher. Então, se você tem nota para passar nas 2 opções, você fica obrigatoriamente com a sua primeira opção, porque a sua primeira opção é a sua prioridade. Uma outra coisa muito importante é que na lista de espera, se a tua primeira opção ainda tem vagas, você participa automaticamente da sua primeira opção, também não pode escolher. Então aqui, quando você for escolher as suas opções, muita atenção quanto a isso, porque a sua primeira opção é sempre a sua prioridade. Todos os anos eu vejo muitas pessoas cometendo esses erros porque elas não entendem isso, mas a sua primeira opção é a sua prioridade. Uma outra coisa que você precisa saber é a respeito das cotas. O ProUni ele utiliza a lei de cotas. Aqui eu vou ser bem breve porque a gente tem um vídeo falando a respeito disso, mas o ProUni ele utiliza o sistema de cotas. No caso, o ProUni ele tem 2 tipos de cotas. Cotas PPI, pretos, pardos e indígenas, então somente essas pessoas podem concorrer ao ProUni nas cotas de PPI.
pretos, pardos e indígenas e cotas de PCD, pessoas com deficiência. Destacando que para você concorrer a essas cotas, se você for aprovado, você precisa comprovar depois, tá? Muito importante. Se você é aprovado PPI, você precisa comprovar isso. Eventualmente você vai passar por uma banca de heteroidentificação para verificar se você se enquadra mesmo. E PCD você vai precisar apresentar um laudo médico, assinado por um médico de verdade, apresentando a sua deficiência. Então no ProUni nós temos apenas esses dois tipos de cota. No ProUni nós não temos cota de escola pública, porque escola pública já é prioridade. E no ProUni nós não temos cota de renda, porque a questão de renda é critério para você concorrer. Então no ProUni só temos cotas de PPI, pretos, pardos e indígenas e PCD, que são pessoas com deficiência. Um ponto muito importante aqui é a respeito da nota, que também é uma coisa muito relevante para você entender. No ProUni nós temos uma média aritmética simples. Ao contrário do SISU, que nós temos uma média aritmética ponderada, no ProUni é uma média aritmética simples. Então para isso, basta você pegar as suas 5 notas do Enem, somar as 5 e dividir por 5. Essa é a sua média do ProUni. E mais uma vez uma coisa muito importante que tem muitas pessoas que erram. Para você concorrer ao ProUni, a sua média aritmética tem que ser superior a 450 pontos. Não é a sua nota de cada área tem que ser superior a 450. É a média de todas as notas. Então soma tudo e divide por 5. Se isso for maior ou igual a 450, você pode concorrer. Não interessa se você tem, por exemplo, uma nota que é inferior a 450. Se a tua média está em cima, é isso que importa. O restante não tem relevância. Então a média que é importante. Muito cuidado quanto a isso, que muitas pessoas se confundem. O ProUni ele tem duas chamadas, a primeira chamada regular e a segunda chamada regular. Para você concorrer à primeira chamada, você não precisa fazer nada. No caso, você só precisa fazer a sua inscrição. Então todo mundo concorre à primeira chamada. A segunda chamada só concorre quem não foi aprovado na sua primeira opção, ou não foi aprovado em nenhuma das duas. Se na primeira chamada você passou na sua primeira opção e formou turma, você não concorre mais nesse ProUni. Agora, se na primeira chamada você não passou na primeira opção, você concorre à segunda chamada. Mesmo se você passou na primeira chamada na segunda opção, você ainda concorre à segunda chamada da primeira. Então, mais uma vez aqui para você entender. Na primeira chamada, todos participam. Na segunda chamada, só não participa quem passou na primeira chamada, na primeira opção e formou turma. Os demais todos participam. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas que passam na primeira chamada na sua segunda opção e depois passam na segunda chamada na primeira opção, largam a segunda opção e assumem a primeira, tá? E isso só pode acontecer na segunda chamada, porque depois nós temos a lista de espera. E para você concorrer à lista de espera, que a gente já aproveita mais uma informação, na lista de espera só pode concorrer quem não passou em nenhuma das duas opções. Então, se você não passou em nenhuma das duas opções do ProUni, você pode concorrer à lista de espera. Ou se você passou e não formou turma, daí você também pode concorrer à lista de espera. Então, só pode concorrer à lista de espera quem não passou em nenhuma das duas opções, nas duas chamadas regulares, ou passou e não formou turma. E mais uma coisa importante da lista de espera é que a sua primeira opção, como eu já mencionei, a sua primeira opção é a sua prioridade. Então, se a sua primeira opção ainda tem vagas, você concorre a ela. Você não pode escolher a segunda, você concorre à lista de espera da primeira opção, se ela ainda tem vagas. E por fim, a lista de espera é unificada. Não temos lista separada de cota e ampla. A lista de espera é única entre cota e ampla. Então, juntam-se todas as vagas e todos os candidatos em uma única lista. Só que a questão de prioridades, ela continua valendo na lista de espera, como eu já comentei. Então, basicamente, é assim que funciona a lista de espera. E para finalizar, agora eu vou passar para você o cronograma completo do ProUni. Vamos lá. As inscrições, elas vão acontecer entre os dias 27 a 30 de julho. Então, esse é o prazo para você fazer a sua inscrição de dia 27 ao dia 30 de julho. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 4 de julho. Então, lá no dia 4 de julho sai o resultado da primeira chamada. Para quem foi pré-selecionado na primeira chamada, terá o prazo entre o dia 4 a 14 de julho para levar os seus documentos à instituição ou enviar de forma online. Isso depende de cada universidade, mas o prazo para quem foi pré-selecionado na primeira chamada é entre os dias 4 a 14 de julho. O resultado da segunda chamada vai sair no dia 24 de julho. Então, no dia 24 de julho, 24/7, sai o resultado da segunda chamada. Para quem for pré-selecionado na segunda chamada, você vai ter o prazo de 24 de julho a 3 de agosto para enviar os seus documentos. Então, de 24 de julho a 3 de agosto, você precisa entrar em contato com a sua universidade para enviar os documentos. 24 de julho a 3 de agosto. Para quem não foi pré-selecionado nenhuma de suas duas opções ou passou e não formou turma, você pode participar da lista de espera. E o prazo para você fazer isso é entre os dias 14 e 15 de agosto. Lembrando que
você não pode escolher, você participa da sua primeira opção automaticamente e se ela não tem mais vagas, daí você pode participar da segunda. Isso você precisa fazer, acessar o site do ProUni entre os dias 14 e 15 de agosto. A divulgação da lista vai ser no dia 18 de agosto, então todo mundo que manifestou interesse vai ter o seu nome divulgado no dia 18 de agosto e a sua respectiva posição. E por fim, quem manifestou interesse na lista de espera e quer continuar participando, você precisa enviar os seus documentos para a instituição entre os dias 21 a 28 de agosto. E você que assistiu até aqui, eu tenho uma surpresa para você. Se você quer ajuda com tudo isso, como você viu, é muita coisa, muita informação, e você quer ajuda com tudo isso, você quer conhecer todos os detalhes e entender tudo perfeitamente, uma vez que muitas pessoas perdem a vaga por não entender como funciona. Se você quer ajuda com isso, eu posso te ajudar. Nos guias de aprovação, você vai encontrar todas as informações extremamente bem detalhadas e organizadas para você entender todos os detalhes. E o melhor de tudo, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo e com quem faz parte dos guias de aprovação para você poder tirar todas as suas dúvidas. Não vai ficar com nenhuma dúvida. Como você sabe, nesse processo, nesse momento, surgem muitas dúvidas. Então, se você tem esse receio e você quer ajuda, faça parte agora dos guias de aprovação. É o meu curso onde eu vou ajudar você a ficar muito mais perto da aprovação e eu vou ajudar você em todas as etapas, tirando todas as suas dúvidas e ensinando tudo que você precisa. Além disso, você também vai conhecer as melhores estratégias de aprovação jamais vistas aqui no YouTube. Então, você aproveita. O link dos guias de aprovação está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Esse vídeo aqui ficou bem longo, mas são muitas informações importantes para você que você precisa saber. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Sempre que tem uma novidade, você recebe tudo em primeira mão. E também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem muito conteúdo por lá, muita interação. Então aproveita, segue lá o @ensino de potência. E por fim, mas não menos importante, aproveita todos os links que estão na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.